Legislação de trânsito. Legislação de trânsito é o conjunto de normas, leis, decretos, resoluções e portarias para se cumprir, atualizar e aprimorar o Código de Trânsito Brasileiro. Trânsito é a utilização das vias públicas por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, e é regido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Curso Teórico-Técnico de Legislação. Este curso deverá ser ministrado por um CFC, Centro de Formação de Condutores, credenciado, com duração mínima de 45 horas aula, distribuídas conforme descrição abaixo. Legislação de Trânsito, 18 horas aula. Direção Defensiva, 16 horas aula. Noções de Primeiros Socorros, 4 horas aula. Meio Ambiente e Convívio Social, 4 horas aula. Noções do veículo 2 e 4 rodas, 3 horas aula. Observação: a frequência será comprovada por meio do sistema biométrico, que registrará, através da digital, a presença do aluno marcando o início e o final de cada aula. Ao embarcador. É responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. Ao transportador. É o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. Multa. Será aplicada de acordo com a infração cometida. Nas infrações gravíssimas, poderá sofrer o fator multiplicador, aumentando seu valor em 2, 3, 5, 10, 20 ou 60 vezes. O pagamento efetuado até o vencimento poderá ser feito por 80% do seu valor. A cada multa está prevista penalidade, medida administrativa e um número de pontos que serão somados no prontuário do infrator. No caso de atingir 20 pontos no período de 12 meses, o condutor terá como suspenso seu direito de dirigir. Categoria de infrações, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Natureza gravíssima, número de pontos 7, valor R$ 293,47. Grave, 5 pontos, valor R$ 195,23. Média, 4 pontos, valor R$ 130,16. Leve, 3 pontos, valor R$ 88,38. Noções básicas de mecânica. Classificação dos veículos. Quanto à tração, é o modo de impulsão do veículo, ou seja, a força usada para movimentá-lo. Pode ser automotor, elétrico. Que eles são diferentes é fácil perceber. Mas quais as diferenças além da alimentação? Bem, vamos começar pelo começo. Um motor a combustão funciona assim. A partir da mistura entre ar e combustível, uma faísca causa uma explosão que... Propulsão humana, tração animal. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é obrigatório o condutor conservar o veículo em perfeitas condições de uso. Para isto, é fundamental ter noções básicas de mecânica e ter condições de cuidar das peças vitais de seu veículo. Painel de instrumentos. No painel de instrumentos do veículo, encontramos os principais indicadores para acompanhar as reais condições e o funcionamento do veículo. Primeiros socorros.
Os primeiros socorros são as providências primárias tomadas no local do acidente, ou seja, é o atendimento inicial e temporário até a chegada do socorro profissional. A sequência das ações de socorro. Cada acidente é diferente do outro e, por isso, só se pode falar na melhor forma de socorro quando se sabe quais as suas características. Um veículo que está se incendiando, um local perigoso, como uma curva ou uma ponte estreita, vítimas presas nas ferragens, a presença de cargas perigosas, tudo isso interfere na forma do socorro. Essas ações também serão diferentes caso haja outras pessoas iniciando os socorros, ou mesmo se você estiver ferido. À noite, sob chuva, neblina ou fumaça, a distância deverá ser dobrada. Quando você estiver contando os passos e encontrar uma curva, pare a contagem, caminhe até o final da curva e então recomece a contar a partir do zero. Faça a mesma coisa quando o acidente ocorrer no topo de uma elevação, sem visibilidade para os veículos que estão subindo.